preparei assim uma introdução para a gente ver cor, número, para depois a gente ver alguns textos do Apocalipse. Então seria a primeira coisa é entender a palavra. O Apocalipse, na verdade, a palavra ela foi mal compreendida, vamos dizer assim, porque a palavra Apocalipse significa revelar. E ao longo da história, a impressão que dá, o que muita gente acredita por falta de estudo, é que tem coisa escondida no Apocalipse, e na verdade ele significa revelação. Tanto é que se vocês pegarem a Bíblia evangélica, vocês vão ter lá no livro do Apocalipse escrito assim, revelação, e não Apocalipse. Então a palavra Apocalipse, ela vem do grego, que significa revelar, desvelar, e também poderia dizer assim, tirar o véu, tornar conhecido, abrir. Só que claro que ele tem algo escondido para quem não é da comunidade. Quem escreveu esse material? Aí nós temos o problema do autor. Então nós temos o Apocalipse, e normalmente a gente diz Apocalipse de João, porque o próprio livro lá pelas tantas vai dizer eu, João, na ilha de Pátimo. Mas eu, João, provavelmente nome escolhido para quem pegasse o material não descobrisse quem escreveu. João já estava morto, o discípulo João já estava morto. Então, nesse material, o nome aqui seria uma autoria falsificada, alguém que pertence àquele grupo que escreveu o quarto evangelho e as cartas também. Então, alguém que ajudou a escrever o Apocalipse pertence a talvez aquela equipe, aquele grupo. Quando foi escrito? Nos tempos do imperador Domiciano, entre 81 a 96. A data provável para o livro do Apocalipse seria entre o ano 90 e 96, né, que é o período da grande perseguição. Então, existem vários estudos, mas normalmente a gente fecha nessa data, aonde na Ásia Menor aparece no capítulo 2 e 3 as 7 comunidades do Apocalipse. Ali nós vamos ter Éfeso, Filadélfia, todas na mesma região. Então, é naquela região que o Apocalipse foi escrito, era para aquelas comunidades, pelo menos. Dentro da Bíblia, aquilo que eu falei para vocês, tem outros apocalipses, e fora da Bíblia também. Quando nós temos os livros apócrifos, nós católicos temos, alguns os judeus também têm. Então nós temos outros apocalipse. Então nós temos o bloco do profeta Isaías. Normalmente esse material sempre escrito em momentos de perigo, aonde precisava enviar uma mensagem. O livro de Daniel, Zacarias, Malaquias, Marcos, o Evangelho de Marcos, o capítulo 13, também a segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2, também é um material apocalíptico. E aqueles que a gente diz não canônicos, que estão dentro dos apócrifos, nós temos na nossa Bíblia 2 livros nós temos Esdra, e nesse material nós temos o 4º Esdra, o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, testamento dos 12 patriarcas, Apocalipse de Abraão e vida de Adão e Eva. Todo esse material está dentro desta linguagem apocalíptica. Então não é uma novidade. Entender um pouquinho esse grupo, porque a linguagem apocalíptica é uma linguagem sempre velada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o adolescente hoje manda mensagem no WhatsApp.
ou no um período um pouquinho antes, onde a gente mandava os MSNs, quem pegou mensagem de filho entendeu muito pouco. Eu até agora ainda apanho com essas mensagens, porque se cria uma linguagem, agora já virou normal kkkk, rindo, mas olha que nós tivemos que descobrir o que era o kkkk, né? E outros símbolos que foram criando e que a gente agora já está até sabendo. Mas eles criam também outras linguagens quando eles querem se esconder e que só o grupo deles possam ler. Então, é desta forma que surgem esses grupos. Claro que aqui é outra situação. Grupos pequenos que se encontravam em desvantagem, foram marginalizados ou se auto-excluíam. O grupo das comunidades cristãs, diante do Império Romano, é um pequeno grupo, ameaçado. Então se escreve uma carta, mas para aquela comunidade, se um romano pegar, não vai entender nada, mas a comunidade vai entender. Então é uma linguagem cifrada. Só quem consegue ler são os iniciados. Então, quem vai entender o que está escrito é a comunidade que conhece a linguagem, os símbolos naquela linguagem. Então, assim que nasce, eles forjaram, eles construíram, isso eu já falei, um sistema de pensamento próprio, uma linguagem cifrada, aquilo que eu falei, justamente para poder sobreviver no período de perseguição. Com certeza, no período das guerras, no período nazista, quando muitos judeus, muitos grupos eram escondidos, havia provavelmente linguagem cifrada para avisar que, por exemplo, tinha um soldado ali na casa. Com certeza teve linguagem para se esconder e para se manter vivo, né? Então isso, no período da ditadura, no material que eu mandei, eu coloquei uma música, no final com a explicação de estrofe por estrofe. Era uma forma de mandar recado. Não se podia falar claramente. Então se criava, às vezes, através da música, da poesia. Claro que tem algumas músicas que os autores foram presos, como a como que é o nome dele? Acho que é Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E assim, desculpa o desafio. Mas são músicas, quer dizer, a dele ficou muito clara e ele foi preso. Outras passaram, porque quem lia não entendeu o significado. A música que eu coloquei lá é o cálice, né? Afasta de mim esse cálice, e de repente começa assim, cálice, cálice. É o cálice da missa ou é cala a boca? É isso. Aí tem toda uma linguagem por trás ali. E eles vão construindo a música. Então, era a forma. Para incentivar quem não podia aderir à pressão do império, surge a literatura de resistência. Então, gente, essa literatura não tem nada escondido, tipo assim, o fim do mundo está lá marcado, a hora, o dia e quando vai acontecer. Quem achar me traz, né? Na verdade, a literatura ela está ali para dar esperança, para que a comunidade encontre apoio nessa linguagem, para driblar o controle ideológico. A mensagem de fundo do Apocalipse: não tenham medo. E o que o Apocalipse gerou nesses anos tudo? Medo.
Quer dizer, parece que a grande mensagem do Apocalipse para toda a comunidade: não tenham medo. E o povo morre de medo do Apocalipse, né? E na verdade é um livro de esperança. Nós só temos que aprender a ler esse livro. Tem um professor, acho que agora ele está doente, o José Bortolini. Não sei se é dele a imagem, mas ele coloca no livro dele. Ele diz que o Apocalipse pode ser uma casa assombrada, se você não usar a chave certa para entrar. Agora, se você usar a chave certa, você vai descobrir exatamente isso. O livro da esperança, o livro para que a comunidade possa superar os momentos, né? Então, dentro desse aspecto, desta situação, desse panorama, é que nasce essa obra literária. Então, que era possível de ler só para os iniciados, predominava a mensagem consoladora e a denúncia aberta do inimigo. Então, gente, a besta, o monstro de não sei quantas cabeças, o número 6666, não tem, está escondido para aqueles que ainda não estudaram. Mas ele já indicava quem era a grande besta daquele período, para a comunidade entender claramente. Então, livro em vez de oráculo. Lembra os profetas? Os profetas chegam na comunidade e diz: Javé mandou dizer, não é possível essa injustiça acontecer no nosso meio. O profeta berra e fala. O apocalíptico não. Ele não fala, ele escreve. Escreve o que vês. Quer dizer, se no período dos profetas a coisa estava feia e muitos profetas eram presos, apanhavam e tudo mais, agora não dá nem para abrir a boca. Então é melhor juntar e pôr por escrito e mandar essas cartas. Então é um material, então não se fala. E daí que é importante lembrar, João na ilha de Pátmos. Peraí, mas que João? O autor sugere que é o João Evangelista, que já morreu. Quer dizer, se eles querem prender alguém, vai desenterrar o fulano, porque foi ele que escreveu. É uma forma de proteger quem escreveu o material. Então, a linguagem, visão guiada, lá no capítulo, quem está com a Bíblia aqui, pega Apocalipse 4, versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1. Quem achou pode ler bem alto. Depois disso, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Isso. Então, ele foi levado, viu uma porta aberta no céu e ele é conduzido. Então, a visão não é só, ele é conduzido a ver, ouvir e vai receber a ordem para escrever. Nesse contexto, aparece a pessoa levada para o céu, em sonho, no alto de uma montanha. Então ele é levado ou por um anjo, é assim que se apresenta, quer dizer, a linguagem. Isso daqui nós já tínhamos falado antes, que é a questão do assinar com grandes personagens. Não é só o livro, não são só os apocalípticos.
No Antigo Testamento isso também acontece com outros livros, mas principalmente aqui. Quando nós vemos lá, livro de Enoque. Bom, Enoque está lá no livro do Gênesis. Só que o livro de Enoque foi escrito no ano 200 a.C. Quer dizer, se é que Enoque escreveu alguma coisa, quando aquele material foi escrito, não tinha mais nem pó de Enoque. Né? Quer dizer, não pode ter sido ele. A mesma coisa aqui. O futuro. Essa questão que às vezes alguns se assustam. O futuro salvífico vai engolir o presente. Então aquela história de estar descendo nuvens, estrela caindo, sol mudando de lugar, montanha, sei lá tudo o que, ou pelo menos um vento que varre tudo, é só para dizer, Deus está vendo e Deus vai terminar com a maldade no nosso meio. Então, essa sensação de que está acontecendo uma catástrofe é para dizer que essa maldade vai ser engolida e nós vamos chegar ao tempo futuro. A linguagem, que é essa daqui que a gente tem que também entender, a linguagem simbólica. Então, ele vai usar imagens bizarras, incompreensíveis. E os ditadores, quem pegar esse material não vai conseguir entender. Só que a comunidade já está preparada e vai entender. Então nós vamos ter ali várias linguagens estranhas. Olha o capítulo 4. No capítulo 4 nós temos: havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quem que está sentado nesse trono? Alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia com pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia seu trono com reflexos de esmeralda. Quem está sentado no trono quando ele vê o céu, um trono e alguém sentado no trono? Eu escutei. Deus. Mas por que ele não pôs Deus? Ele coloca alguém sentado no trono. Bom, se você não entendeu, ele é semelhante a pedras preciosas. A preciosidade, ele é único. O arco-íris. Isso emenda lá com Gênesis. A primeira aliança de Deus com seu povo, depois do dilúvio, o arco-íris de esmeralda. Quer dizer, não é qualquer arco-íris. Então, alguém sentado no trono. Ele não vai dar grandes explicações. Quer dizer, a comunidade tem que ler, refletir e entender. Então, seria os aspectos. Ao redor do trono havia 24 tronos. E nele 24 anciãos estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com coroa de ouro na cabeça. Quer dizer, depois que você entende quem está ao redor dele, 24. Por que 24? Por que não 10? Por que não 40? Por que 24? Aqui vocês têm que usar todos os recursos. 12 mais 12 é o quanto? 24. 12 é símbolo do quê? Dos apóstolos, das 12 tribos. Então nós temos 12 tribos que representam o povo de Israel, a antiga aliança. 12 apóstolos, a nova aliança. Então, o trono está rodeado por aqueles que pertencem ao povo, antiga e nova aliança, ao povo de Deus. Então, veste branca, quer dizer, vitoriosos, estão no céu, significa que já foram para junto. E do trono
saía relâmpago, vozes e trovões. Por que relâmpago, vozes e trovões? Ó, vocês têm que enxergar. Deus sentado no trono, rodeado por 24 tronos. E desse trono saía relâmpago, vozes e trovões. Não estava em curto, não. É porque às vezes quando alguma coisa entra em curto, né, sai fogo para todo lado. Por que trovão? Por que vozes? Porque lá no Antigo Testamento, no Êxodo, capítulo 19, quando Deus fala com Moisés na montanha, da montanha sai fogo, relâmpago e tem a voz de Deus falando. Então, lá Deus se manifestou. Deus se manifesta tirando o povo do Egito, libertando. No Apocalipse, quando recorda essas imagens do Deus libertador do Antigo Testamento, está dizendo para a comunidade, o mesmo Deus que libertou nosso povo da escravidão, com certeza vai nos ajudar a passar por esse sofrimento que o império está impondo. Então são imagens conhecidas do Antigo Testamento, que vai se repetir. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como um mar de vidro, como cristal. No caso ali, as 7 lâmpadas. O que é 7? No contexto bíblico? Totalidade, perfeição. Quer dizer, 7 lâmpadas. O sentido de luz plena, de visão plena, porque nós vamos ter ali 7 espíritos, é a totalidade perfeita. E o mar de vidro. O império era caracterizado por ter tomado todo o território em volta do mar Mediterrâneo. E na antiguidade acreditavam que no fundo do mar viviam monstros marinhos. Você não enxerga o fundo do mar. Então, quando o autor diz que nos pés do trono tinha um mar de vidro, ele também está dizendo aquilo que era escondido para Deus é que nem vidro. Ele conhece a maldade interior, ou a maldade que está no fundo do império. Então aquilo que a gente não enxerga, Deus enxerga. Seria mais ou menos, no meio do trono, ao redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo parece um leão, o segundo um touro, o terceiro tem o rosto do homem e o quarto uma águia. Por que esses 4 seres? Ainda não, só depois vai ser símbolo dos evangelistas. O leão, entre as feras, é o animal por excelência. Ninguém é besta de tentar tirar uma presa da boca do leão. É o animal mais forte, mas também um dos mais belos entre os animais ferozes. O touro, entre os domésticos, é o mais forte. O homem, façamos o homem em nossa imagem e semelhança, centro da criação. A águia entre as aves por excelência. O voo, a visão, a rapidez por excelência. Então os 4 seres representam o que tem de mais belo em toda a criação. Então junto com esses, toda a criação, junto com o sol. E aí, cada um dos 4 seres vivos tem 6 asas, cheios de olhos. Dia e noite, santo, santo, Senhor Todo-Poderoso. Aquele que era e aquele que vem. Quer dizer, aquele que era, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. O Deus de ontem
não é diferente do Deus de hoje. E não será no futuro. Nós, na juventude, os mais velhos aqui, tinha um tipo, aquela história, a avó é mole com os netos, mas foi dura com os filhos. E a bisavó ainda é paparica mais ainda, né? Então, Deus não. O amor de Deus, Ele é, Ele era e Ele será. Então, dentro dessa linguagem cifrada, nós temos algumas coisas, como anagrama. Cada letra de uma palavra vale o inicial de uma outra. Nós vamos ver um exemplo agora. Olha ali, está meio claro, mas em grego, irtus é peixe. Aí veja aqui, ó, cada letra da palavra peixe em grego é outra palavra. Então, essa letrinha vai ser o que nós conhecemos hoje por Jesus. Esta daqui, Cristo. Esta, Theos, Deus. Aqui, Filho. Esse, Salvador. Então, lembra daquele desenho do peixinho que a gente às vezes vê em carro, só o traçado, que também nas igrejas, nas casas antigas, em pedra, foi encontrado. É só o traçado do peixe. Acho que eu não coloquei aqui. Em outras palavras, o cristão está dizendo, quando coloca o peixinho, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso Salvador. Então, o peixe, para quem não entende, para um romano que vê lá uma pedra desenhada, o peixinho, de repente pode pensar, ele vende peixe. Para o outro cristão que passa por ali, ele vai entender, ali tem um cristão. É uma profissão de fé. Então, quer dizer, o anagrama, lembra das palavras cruzadas que às vezes a gente tem uma palavra e a letra daquele centro da palavra cruzada conduz a outras. É a mesma coisa aqui. Então, por trás do peixe está uma profissão de fé. A outra é o nosso famoso 666. Então, essa daqui, olha lá, ela está praticamente ela está dentro das letras hebraicas. E as letras hebraicas, elas têm valor numérico. Então, o que seria o K nosso, no hebraico, vale 100. O nosso S vale 60. O nosso R, transformando em letra hebraica, vale 200. As vogais não têm valor, são só as consoantes. Então, nesse primeiro, que seria o Kessar, 360 nós somando. Depois, Neron, o N, 50, o R, 200. Esse Vav, que seria o nosso O, mas no hebraico ele também é uma consoante, vale 6. E o N final, que é Neron, que se pronunciava, é 50. Então, somando tudo isso, vocês têm ali, ó, 666. É só isso. Então, a grande besta, o número que provoca tudo isso, peguem lá o capítulo 13. Versículo 18. Alguém lê? Quem tiver inteligência, calcule o número da terra, porque é número de um homem, e este número é 660. Viram?
use de sabedoria, discernimento. Preste atenção, o autor está dizendo. O número que eu vou colocar aqui, o nome, né? Quem é inteligente vai fazer o cálculo. Não é de homem. Ele está chamando para a comunidade fazer a soma. Calcule. Então, dentro da história, muitas vezes se calculou, mas para apontar, é o Papa, é não sei quem, é não sei. Aqui se refere a isso. Dentro dessa questão da numerologia, a datação e numerologia, 2 bestas, 4 pontos cardeais, que são, nós vamos ter 4 cantos, 4 ventos, 4 anjos, nós vimos os 4 seres. O número 4 simboliza toda a criação. Então, por exemplo, lá no capítulo do profeta Ezequiel, tem lá o bendito carro do profeta Ezequiel. No período do profeta não existia carro de 4 rodas, existia só carro de 2 rodas, as bigas, né, e tudo mais. O que o profeta, o Império Babilônico veio, derrubou tudo em Jerusalém, o templo, e lembrem que quando Salomão construiu o templo foi levado para dentro do templo a Arca da Aliança. Então Deus mora no templo. Aí vem o Nabucodonosor, derruba, queima tudo. E Javé ficou aonde? E aí o profeta Ezequiel vai dizer: eu vi o carro, esse carro de Deus, com 2 rodas. Dentro de cada roda tinha outra roda, então são 4. Cada roda apontava para um canto da terra. Quem entende de carro, se cada roda está virada para um lado, esse carro não vai para lugar nenhum. Mas na verdade a intenção é essa, dizer aonde está Deus. Deus está onde seu povo está, nos 4 cantos da terra. Então vai usar da simbologia, vai usar dos números para ajudar a entender. 7, aquilo que nós tínhamos falado, totalidade, a perfeição, plenitude, tempo oportuno para Deus se manifestar ou para Ele intervir. 8, aí a super perfeição, o superlativo. E o 666. Aqui agora não pegando as letras, mas só para entender. O número 6 é imperfeito. Por quê? Ficar no 6 é não celebrar o 7º dia de Javé. Então o 7º dia é o dia que Deus descansou, é o dia perfeito. O 6º é imperfeito. Daí nós temos 6, 6, 6. 3 é perfeito. É uma coisa meio estranha. Seria o mesmo que dizer a perfeita imperfeição, né? Fica estranho, né? Mas é a imperfeita perfeição, ou a imperfeição total, que é simplesmente para dizer: é 666, é duro, mas vai acabar, não vai sobreviver. Então seria a linguagem em relação do 666. 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos, mais meio tempo. E os equivalentes: 42 meses, 1260 dias. 42 meses vezes 3, que daí dá o tempo ali. 144 mil eleitos. Tem um grupo que vive batendo aí, não sei aqui, mas nós não vamos falar o nome. Então, eles têm lá que os eleitos vão ser 144 mil. Aí um rapaz estava conversando comigo, tentando me convencer.
eu disse para ele, olha, mas vocês já não tem mais vaga. Parece que o grupo de vocês de 144 mil já preencheu. Vou ficar na minha que ainda tem vaga, né? Então 144 mil. Na verdade, no Apocalipse, você não pode levar ao pé da letra os números, porque aí você fica louco. No caso aqui, olha lá, é 12 vezes 12 vezes 1000. Então, lembra do 12, povo eleito, antiga e nova aliança, e 1000 que é o tempo messiânico, normalmente caracterizado assim. Olha aqui, só para a gente pegar um exemplo. Faça uma experiência, isso é do texto de Daniel. Faça uma experiência conosco durante 10 dias. Vocês não darão de comer só vegetais, só água para beber. O funcionário aceitou a proposta e fez a experiência de 10 dias. Mas a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Sejam fiel até a morte. Quer dizer, se está acontecendo uma catástrofe e diz assim, 10 dias, o que você pensa? 10 dias, acho que a gente aguenta. O problema é que 10 dias no Apocalipse não é 10 dias. É só para dizer que não é para sempre. Pode ainda demorar mais 20, 30 ou a minha vida inteira. E eu não verei esse tempo passar. Então 10 dias é só para dizer que não é para sempre. E dali que é o texto. Quer dizer, essa tribulação vai durar mais 10 dias. Com certeza foi mais que 10 dias. Então seria essa a linguagem. E aí outro exemplo também do Apocalipse. Aí a mulher é alimentada por um tempo, 2 tempos, meio tempo. Vai aparecer essa linguagem, 3 anos e meio, no capítulo 12, e em Daniel também. 3 anos e meio é a metade de 7. Quer dizer, só não é para sempre. Se fosse 7, pode pendurar a chuteira, porque não vai ter salvação. Quanto é esses? Não, também não é 3 anos e meio, só para dizer que ele é imperfeito. É a metade. Pois o pátio foi entregue ao poder das nações. Elas vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Olha lá, só 42 meses. Se bem que é bastante, mas ainda assim não. Mas eu vou permitir que minhas 2 testemunhas possam profetizar, vestidas de pano de saco durante 1260 dias. A mesma coisa, né? Dentro da linguagem simbólica, ele lida com os números o tempo inteiro. Aí nós temos ainda a questão das cores, aliás, dos céus e corpos celestes. Nessa linguagem que eu já falei, no Apocalipse vai aparecer uma série, cresceu até as alturas dos exércitos do céu e derrubou no chão algumas estrelas desse exército e pisou em cima delas. Tudo cai para dar passagem ao novo céu e à nova terra. As estrelas desabam. Nós vamos ver outro exemplo. Vi então uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. No capítulo 9, o sol ficou negro como saco de carvão, a lua inteira cor de sangue, as estrelas do céu desapareceram sobre a terra, o céu se enrolou feito folha de pergaminho. Lembra o que ele está descrevendo aqui? Uma tempestade. Quando a tempestade é muito forte, que a gente vê aquelas nuvens se enrolando, né? Então ele está descrevendo que isso tudo vai ser varrido.
como no dia de uma grande tempestade. É para dizer que o tempo de Deus vem e vai limpar toda essa maldade. Elementos cósmicos da natureza, água, ar, terra, isso que nós vimos, né? Instrumentos de julgamento divino, meios de purificação e sinais de salvação. Nós vamos ter isso não só no Apocalipse, mas em outros livros. Ezequiel diz: eu vi um vento de tempestade, vinha do norte, uma grande nuvem e um fogo fulgurante. Ao redor, claridade, e em seu centro, como que um fulgor avermelhado no meio do fogo. Novamente a questão do fogo. Também lá em Ezequiel: no meu ciúme, um grande terremoto no país de Israel. Os montes serão arrasados, né? Tudo que é alto virará abaixo e as muralhas cairão por terra. Mandarei tempestade, chuvas de pedra, fogo e enxofre. Uia, que coisa horrorosa. Do morro ser aplanado eu gostei, porque toda vez que eu vou a pé lá para a faculdade da Estef, é um morro que eu peço: Senhor, aplane logo esses morros, né? Mas de resto é assustador, né? Os 4 pontos cardeais também. Do norte vem o inimigo. Do oeste, treva e escuridão. Do leste, luz e salvação. Sul, inferno e destruição. O caos, né? Então, é a linguagem simbólica do Apocalipse. Está dentro desta, né? Ele vai dizer, o profeta Jeremias: vejo uma panela fervendo, cuja boca está do lado do norte. E disse-me o Senhor: do norte derramar-se-á desgraça sobre todos os habitantes da terra. Eu não sei se é os Estados Unidos, mas é do norte, né? Então, ali, claro, o profeta Jeremias está falando da Babilônia. Imagina uma panela gigante com água fervendo descendo, né? A linguagem levantai um sinal em direção a Sião, fugir, não fiqueis parado, porque eu trago desgraça do norte, ruína enorme. Então, o norte como lugar da desgraça. E aí vem uma parte bem divertida, que são os monstros mitológicos, dragões, feras, seres infernais, Leviatã, crocodilo, berremoto, que é o nosso hipopótamo, aquela coisinha graciosa do hipopótamo, né? Então, o berremoto, Leviatã, serpente, chacal, sempre como sinal de caos e destruição. O leão, ele tem um aspecto positivo da tribo de Judá, o Messias, como o mais belo da criação. E o negativo, a voracidade, a maldade, prepotência. Ele vai dizer que o império tem a boca de um leão. Quer dizer, quando o leão pega a presa, ninguém tira da boca dele. E ele estraçalha. Então, ao mesmo tempo que o símbolo é positivo, ele também usa para mostrar isso. O touro, símbolo dos patriarcas, o Messias, quem pertence ao reino. Também símbolo de força, vitalidade, domínio, senhorio, resistência. Olhem esse texto que é o Apocalipse 9. Tem um gafanhoto. De gafanhoto só sobrou o nome. Olhem ali. Ele morde como escorpião, tem cabelo longo de mulher, forma exército, usa coroa de ouro, possui rosto humano, tem dente de leão, cauda como dardo. Parece com gafanhoto isso? Não, nada sobrou de gafanhoto aí. Ele pega o nome gafanhoto por causa da praga do Egito. Que uma das pragas é um ataque de gafanhotos. E daí, do gafanhoto só sobrou o nome.
Então a gente tem que entender símbolo por símbolo para poder saber. Ele coloca ali, morde como escorpião. Isso significa um dos flagelos do Império Romano, aquele açoite, que quando uma pessoa era açoitada, naquele chicote, nas pontinhas tinha uma bolinha de metal com garrinhas. Então batia nas costas da pessoa, rasgava. Então esse era chamado de escorpião. Então morde como escorpião. Cabelos longos de mulher, no caso ali, a concentração de força. Lembra do Sansão? Então tomem cuidado. O império tem muita força. Não tem essa da gente juntar um monte de pau e querer lá pôr eles para correr. Então, o cabelo longo lembra a força, como a força de Sansão. Mas por que de mulher? O império é sedutor. Cuidado, é fácil deixar a comunidade para seguir aquilo que o império oferece. Porque é bonito, porque tem grandes templos, é colorido, todo mundo que participa do império não é perseguido, a comunidade tem que se esconder, tem que criar uma linguagem simbólica para poder conversar. Então acaba sendo sedutor. Forma um exército, usa coroa de ouro. Isso aqui é claro. Lembrando que os gafanhotos também atacam, quando atacam, mas não um exército com coroa de ouro. Possui rosto humano, né? Que daí é a questão do rosto humano, manifestação de sentimentos perversos, disfarçado de aparência humana. Parece humano, mas é uma fera. Tem dentes de leão, aqui vai aquela característica. Quer dizer, o dente de leão, a voracidade do império. Quando ele pega, ele mata a vítima, né? Então, cauda como dardo, né? Então, dente de leão e a cauda como dardo para mostrar a maldade. Dirigido por um líder que se chama Abaddon, em grego Apolion, que significa perdição, destruição. Então, de gafanhoto do capítulo 9, só sobrou o nome. E isso é uma das coisas que é bom a gente ter presente, porque para a gente dominar o Apocalipse, no sentido aprender a ler o Apocalipse como livro de esperança, nós teríamos que fazer grupos de estudo e começar lendo, e nós temos que ir pedacinho por pedacinho para decifrar o que está escrito. Aí a gente vai entender e vai ler melhor esse livro. Então, o gafanhoto, o monstro do capítulo 13, ele tem 7 cabeças, 10 chifres com diadema, pata de urso, face de leão, boca sedutora, e o número dele é 666. Olha ali, pata de urso, novamente para falar da voracidade. Diz que se um urso dá uma patada em alguém, arranca a cabeça de um homem. Então veja como que ele muda a simbologia para dizer para a comunidade: cuidado, o império é perigoso, é poderoso e é maldade pura. Os dois símbolos, tá dentro dessa questão. 7 cabeça, organização. Quer dizer, cuidado. Aquilo que eu falei antes, não dá para a gente formar um exército e tentar enfrentar o Império Romano. E aí, 10 chifres, né? Que daí o chifre é sinal de poder, de força.
Então, o império, lembra que eu falava do 10 não é para sempre? Então, 10 chifres, se fosse 7, eu acho que daria complicado, é a totalidade. 10 é símbolo de força e poder. Por isso, um homem com chifre na cabeça é sinal de muito poder e muita força. Tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu não sei porque que na nossa cultura isso virou um problema. No Antigo Testamento é símbolo de força e poder. Tá? Que seria escrito de consolação, literatura de resistência. Então, o livro do Apocalipse, ele visa como esse escrito de consolação, literatura de resistência. Os autores nunca pretenderam mostrar-se conhecedor dos mistérios divinos. Muito pelo contrário, é para dizer o que está acontecendo, que foi escrito desta forma. Aqui é só um mapa, só para a gente... As comunidades do Apocalipse, elas estão aqui nesses sinais de azul. Não está muito bem claro aqui, mas ali você vai ter Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Então ali tem as 7 comunidades. Quando eu disse para vocês que os 7 significa totalidade, por que 7 comunidades? Tinha só 7 comunidades? Nós não sabemos. Mas pela simbologia do número pode ser 7, pode ser mais. A simbologia está simplesmente dizendo a totalidade das comunidades cristãs. Esse material foi escrito para os cristãos daquela região que estavam sofrendo perseguição. Certo? Dentro dessa introdução, agora eu preparei para a gente pegar o texto. Alguma pergunta desta parte de introdução geral? Alguma coisa que não ficou clara, que ficou confusa? Oi? Então, tempo para a gente pegar toda a simbologia. Nós vamos fazer alguns textos que eu preparei para a gente ler junto e aplicar isso no texto bíblico. Mas é aquilo, a gente tem que ir estudando, discutindo. Por isso que faz falta livro de comunidade, criar grupos de leitura da Bíblia e discutir. Discutir, quando eu digo, é a gente partilhar, juntar conhecimento, primeiro entender o texto e depois rezar esse texto. Então seria isso. Aí nós vamos pegar agora o texto. Quem trouxe a Bíblia, tem uma aqui, eu não sei de quem que é. E vamos começar pelo capítulo 1. Acho que eu vou pegar aquele ambão ali, só para me ajudar a segurar o texto. Vou deixar aqui, só para ficar mais fácil. Nós vamos pegar o capítulo 1 do Apocalipse, o versículo 9 até o 20, que nós temos uma linguagem simbólica, uma linguagem cheia de detalhes, que é preciso entender, porque depois ele vai repetir esses dados da linguagem. Dentro desse bloquinho, eu vou pedir para alguém ler o capítulo 1, versículo 9 até o 13, 9 a 13. Alguém lê, por favor? Posso ler? Isso. Eu, João,
vez, envia as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que falava comigo. Vi então 7 candelabros de ouro. No meio deles estava alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica. Trazia no peito um cinto de ouro. Isso. Olhem só. Eu, João, irmão e companheiro na tribulação, na perseverança e na realeza. Quer dizer, ele aqui o que une João à comunidade é a perseguição. Mas a perseguição por quê? Porque eram brancos, porque eram negros, porque eram palestinos. Por que João diz que eles estão unidos na tribulação? Olhem o texto. Por causa da palavra de Deus. Então, a primeira coisa, como comunidade, o texto, ele é lido para uma comunidade. A primeiro realce é unidos, ou até nos momentos difíceis, por causa da palavra de Deus. E isso já nos cutuca. Eu não conheço a realidade de vocês, né? Então, eu conheci esses dias a cidade. Mas muitas comunidades, a primeira dificuldade, o primeiro olhar torto de alguém, a primeira crítica cai fora. Nós somos melindrosos ao exagero. Aqui, ser cristão era correr o risco de ser preso e esfolado vivo. Então, serve para a gente refletir um pouquinho. O dia do Senhor, ele coloca ali, eu acho que a pastoral traduziu pelo domingo, quer dizer, a celebração, aonde que nós encontramos forças para vencer as dificuldades? Unidos na celebração. É aqui que nós nos alimentamos. Não é aqui que nós somos católicos, cristãos, mas é aqui que nos alimenta para que a gente possa dar o testemunho no dia a dia. Então, e aí aparece uma voz forte de trombeta, memória do Êxodo. Quer dizer, quem é Deus? Agora que ele está vendo Jesus, mas que tem a mesma voz poderosa lá do Êxodo 19, evoca a memória do Êxodo, e daí que ele coloca ali, escreve, porque mesmo que ele mandou escrever o texto, e não ir falar para a comunidade, vai lá e diga à comunidade do Caí, não, escreve. Por que escrever? Oi? Porque fica registrado também, mas mais que isso, porque eram perseguidos. Se viesse aqui, se tivesse gente espiando a comunidade para pegar quem estava sustentando o pessoal ficar subversivo, se ele chegasse aqui, viesse e falasse, ia ser preso. Então escreve. Ele escreve, enche de símbolo e manda para a comunidade. Quem foi que disse isso? O que isso significa? Não significa nada. Quem escreveu? João. Que João? O discípulo de Jesus. Mas já morreu. Faz tempo. Tá, não consegue. Então, a linguagem, não esquecer. Escreve porque não pode ser falado. Não pode falar as claras. Escreve as 7 comunidades. Voltei e vi aquele que falava. E aí ele diz, ele estava, cadê? Você parou no versículo 13, né? Então, ele estava no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com
uma túnica longa, cingindo na cintura com cinto de ouro. E aí vem o 14, continua para nós no versículo 14, até o 16, 14 até o 16. Seus cabelos eram brancos como lã, como neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze do forno, cor de brasa. Sua voz era como o barulho de águas torrenciais. Tinha na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada e os 2 gumes. Seu rosto era como o sol mais brilhante. Isso, então ali ele vai dizer, cabelo branco. Não tinha tinta naquele tempo? Não. Símbolo de sabedoria, de eternidade. Não se pinta o cabelo porque é sinal de sabedoria, tá? Mas quem pinta não tem problema. E quem não pinta, seja respeitado o tempo da sabedoria, né? Então, eternidade e sabedoria. Olhos de fogo. Teve uma catequista lá no Paraná que ela desenhou esse Jesus com as crianças, ficou um monstro. Depois deu pesadelo. Não é para desenhar, é para entender símbolo por símbolo. Por que olhos de fogo? Porque na época não tinha nada mais poderoso que o fogo, ele curava o metal. Hoje, se fosse escrito, o pessoal ia colocar assim, olhos de laser, né? Ou sei lá o que. Quer dizer, aqui é o olho de fogo, ele quer dizer, ele enxerga até o mais profundo, assim como o fogo derrete o metal. Pés de bronze, é uma imagem tirada lá de Daniel 10, firmeza invencível. Quer dizer, a comunidade que está com medo de continuar, sabe que ele tem o pé firme, é de bronze. Voz de muitas águas, é símbolo dos afluentes que vão correndo para o mar. Quer dizer, a voz dele é a voz de muitas águas. Não é mais só um grupinho do Rio Jordão. O grupinho do Rio Jordão, os judeus. Não é mais só aquela água, várias águas, o som de muitas águas. E da boca dele saía a espada afiada, né? A espada afiada da boca. Então vocês imaginam alguém desenhar. Que coisa mais feia, não façam isso que as crianças têm pesadelo. Olho de fogo, da boca uma espada, pé de bronze. É horroroso. Né? Quer dizer, a palavra de Deus, o símbolo da espada é que ela penetra e separa, ela corta dos dois lados, mas ela vai até o fundo. Mesma coisa do olho de fogo, ele não julga pela aparência, ele olha até o mais profundo. A espada como símbolo de julgamento também nesse sentido. Não é por fora, ela penetra e é capaz de separar. Então, mesmo a espada dentro da comunidade, ela separa entre o bem e o mal. Nós vamos ver que algumas cartas escritas para as comunidades, está lá a espada. Quer dizer, separar do meio da comunidade aquilo que o Evangelho vai dizer, o joio. Existe a maldade. Então seria o símbolo aqui dessa primeira leitura. Aí ele diz ainda que o rosto, na mão direita dele, tinha 7 estrelas, né? E de sua boca saía a espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol que brilha em pleno esplendor. Que sol é esse? Que brilha em pleno esplendor. Que hora de sol que não tem sombra?
meio-dia. O rosto dele é sol que não tem sombra. Isso também liga à compreensão do Evangelho de João. Jesus é a luz plena. Que horas que a samaritana encontra com Jesus no poço? Meio-dia, quer dizer, não tem sombra, acontece ali uma conversão de toda a cidade, quer dizer, ele é luz plena. Algumas coisas eu não enxergo direito, o império não dá para saber o que está por trás, o nosso governo não dá para saber o que está por trás. Jesus, Deus, é luz plena, não tem nada oculto. Quando eu disse o governo, é no sentido geral. A gente sempre fica sabendo as coisas que é do interesse de um grupo, de um ou de outro grupo, não interessa. Então, ele coloca aqui não. E aí, do 17 até o 20, ele vai dizer: ao vê-lo cair como morto a seus pés, e ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, olha ali, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do Hades. Escreve, novamente, pois o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer logo depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minhas mãos e as dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos da comunidade, das 7 igrejas, e as 7 candelabros, as 7 igrejas. Quem são os anjos das comunidades? Ele diz assim, que segura na mão direita as 7 estrelas. Antes de se segurar com a mão direita as 7 estrelas, ele diz assim, que ele viu, João ali, quem está escrevendo, diz que viu no meio dos candelabros. Quer dizer, ele fala ali, que os candelabros são as comunidades. Então, esta comunidade, ou as comunidades aqui do Cari, cada comunidade é um candelabro, junto com a luz das comunidades, a luz de Cristo, porque ele está no meio dos candelabros. E o texto diz que ele segura na mão direita as 7 estrelas, e daí em seguida ele diz, as estrelas são os anjos da comunidade. Quem são os anjos das comunidades? Oi? São as lideranças, são aqueles que são chamados para cuidar da comunidade, para liderar a comunidade, para animar a comunidade. São os padres? São também, mas são nossas lideranças, como alguém disse, somos nós, quando nós exercemos essa função. Quando ele diz, seguro na mão direita as 7 estrelas, quer dizer, caiu. Não, com certeza a mão direita dele não é boba igual a minha mão, que de vez em quando deixa cair um copo, uma xícara. A mão dele é a mão da ação, é a mão forte. Se essa estrela saiu da mão, saiu porque quis, não porque ele deixou cair. Jamais ele deixa cair. Então, a linguagem do primeiro. Esse é o texto de abertura. Na sequência, nós temos as 7 cartas. Nessas 7 cartas, ele vai escrever para cada comunidade e vai realçar alguma coisa dessas comunidades para que a comunidade entenda o que ele está falando.
Então, um ele aparece com pé de bronze, porque naquela região tinha gente que trabalhava com metal. Na outra, ele aparece com a espada na boca. Então, vários símbolos aparecem ali. Todas as cartas seguem o mesmo esquema, que aí eu vou dar como tema para casa. Vocês têm que ler a carta. Um dia eu volto aqui, eu não sei se é para continuar o Apocalipse, eu acredito. Dentro, e quem trabalha com jovem, isso aqui é um esquema bom. Lê primeiro as cartas e vê a linguagem simbólica que está nas cartas. Todas as cartas têm esse esquema, uma introdução, aonde aparece o endereço. Olha aqui, na primeira carta, ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Então o endereço é esse. Ao anjo da igreja São Sebastião do Caí, escreve. Aí ainda tem que acrescentar, porque aqui tem mais de uma comunidade, não é isso? Sim. Então, ao anjo da igreja São Sebastião do Caí. A matriz, né? Eu estou embolando tudo, mas vocês estão entendendo. Então, esse é o endereço. E aí vem a apresentação do remetente. Olha só, então o endereço, assim diz aquele que segura as 7 estrelas na mão direita. Esse é o remetente. Lembra que lá no texto anterior nós vimos, ele tem a espada, ele segura com a mão direita as estrelas. E aí, depois que ele apresenta esse remetente, que é o Cristo, vem o corpo da carta. Aí vem elogio à comunidade, reprovação, conselhos, ameaças e o anúncio da vinda de Cristo. Então, se nessa carta fosse aqui para a comunidade, qual elogio nós colocaríamos para esta comunidade? Vamos lá, gente. O que é bom? Formações. Oi? Formações. As formações. Eu admiro vocês pelo cuidado com a formação do meu povo. É como rosa, ou é como aquela flor que vocês têm aqui, que floresce cada dia mais bela. Quer dizer, vai usar elementos, vai caracterizar com aquilo que é próprio daqui. Qual é o ponto negativo da comunidade? Oi? Tá, esse daí a gente vai usar. Mas assim, enquanto comunidade, enquanto vivência na comunidade, o que a comunidade fica a desejar? Ai daqueles que usam, eu vou usar, eu não conheço vocês, mas em todo caso vou usar uma coisa que não acontece em quase nenhuma comunidade. Ai daqueles que fazem fofoca. Tomem cuidado. Virei como a enchente, mesmo sem chuva. Quer dizer, choveu lá na cabeceira do rio e ninguém nem viu chuva por aqui e alaga lá embaixo. Então, quer dizer, você vai colocar nesse corpo da carta, primeiro sempre pontos positivos, e se tiver negativo vai colocar ali. E depois a conclusão, é o convite ao ouvido, a ouvir a voz do Espírito, que ele vai terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, e daí vem um prêmio, a promessa. Ao vencedor, que é o caso da comunidade de Éfeso, concederei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor,
cederei o pé enxuto, nunca mais enchente, com as cores mais vibrantes das flores, e não sei mais o que vocês podem colocar aí como promessa, né? Então, todas as cartas praticamente têm esse esquema. Tem a carta de Filadélfia, que não tem nenhum ponto negativo, mas tem os aspectos de sofrimento da comunidade. Tem os elogios e o incentivo que permaneça firme. Então, é uma tarefa para casa, é um tema para casa, para vocês escreverem numa linguagem cifrada até 1260 dias, quando eu voltar. Não sei, não. Mas, em todo caso, é uma experiência interessante. Deu para entender o formato. A linguagem, a comunidade tem que se enxergar na carta. Tem que ser com elementos que a comunidade conheça. Não adianta pegar da cidade vizinha. Tem que ser própria aqui da comunidade. E daí ali, de forma simbólica, usando linguagens cifradas, você coloca os elogios e aquilo que tem que chamar a atenção. Deu para entender mais ou menos, né? Aí quando nós voltarmos nessa formação, a gente lê as cartas e lê as cartas do Apocalipse. Deu hora do intervalo? Já? Então tá, pausa para o intervalo.